Vamos para a próxima pergunta? Pergunta do Lucas, ele falou o seguinte, ó. Pó de rocha para enriquecimento de esterco bovino na produção orgânica é uma estratégia? Bom, vamos lá, vamos falar de pó de rocha de novo. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, que pó de rocha que a gente está falando? Porque pó de rocha pode ser muita coisa, né? Se a gente pega um calcário, por exemplo, eu já dei esse exemplo 1 milhão de vezes, né? Calcário é um pó de rocha. A gente tem muito pó de rocha. Só que eu entendo que vocês, muitas vezes, quando falam de pó de rocha, com alguns produtos oriundos da rochagem, estão falando de um material específico. Aquele que é um subproduto mesmo ali, da extração de rochas, em muitos casos. Alguns até fazendo já de forma apropriada, extrai ali aquele pó de rocha e fala, pô, isso aqui é um pó de rocha. Só que pó de rocha, ele pode ter várias estruturas diferentes. Pode ter várias condições diferentes. E é isso daqui que tem que ser analisado primeiro. É pegar o material e falar, beleza, o que, que a gente tem aqui de garantia? Você fala assim, pô, tem tanto de silício, tanto de fósforo, tanto disso, daquilo, daquele nutriente, beleza. Entendido isso, eu vou para o próximo ponto. Agora, dessa garantia, quanto disso daqui que realmente está disponível? Né? Esse aqui tem que analisar. Então, às vezes você pega lá, por exemplo, um material desse, 15% de, sei lá, de qualquer elemento, de um elemento X, tem 15% de elemento X, mas apenas 1% desses 15% estão, de fato, disponíveis, é muito pouco, entende? O que, que a gente tem de disponibilidade? O que, que a gente tem de fato de disponibilidade? Isso aqui tem que ser levado em consideração, né? E aí nós temos vários materiais diferentes. Já vi materiais que têm, segundo a garantia, uma disponibilidade um pouco maior, outros com disponibilidade quase zerada, e aqui que está o grande problema. E aí eu vou entrar em duas situações que vocês precisam entender. Primeiro delas é a questão das garantias, é realmente a questão das garantias. Não adianta ter 30% de potássio, se desses 30% de potássio, uma quantidade mínima é disponibilizada. Estou dando um exemplo de potássio, um exemplo absurdo aqui, quantidade grande, né? Não adianta. Fósforo, mesma coisa. Micronutrientes, mesma coisa. Tá? O outro ponto é entender, de fato, a composição desse material. Nós temos metais pesados, né? Não sei se você sabe, mas a expressão correta não é metal pesado, tá? Porque a toxidez do elemento não tem necessariamente a ver com o peso molecular, tá? A gente fala metal pesado, não tem um metal ali que ele é pesado, ele é prejudicial. Não, pô, o peso molecular não tem a ver com toxidez, tá? A gente, na verdade, tem uma expressão errada. Eu falo isso aqui é metal pesado porque vocês entendem o que eu estou falando também, não precisa ser chato, né? Tem nem que é chato pra caramba também. Mas estou falando só para vocês entenderem, né? A expressão metal pesado, se referindo à toxidez, ela está incorreta, tá? A toxidez de um metal, ela não tem a ver necessariamente com a densidade, com um peso molecular. Um peso, a palavra correta, né? O peso do elemento. Mas deixa isso para lá. Então, ou seja, tem algum material tóxico ali dentro? Isso daqui já foi analisado pela Embrapa várias vezes. A Embrapa, inclusive, por diversas vezes, em vários trabalhos, falou, toma cuidado com isso daqui, dá uma olhada na composição. Então, isso tem que ser analisado. A pergunta do nosso colega é a seguinte, agora vamos voltar à pergunta dele. Para enriquecer o material orgânico que eu estou colocando. Quando ele fala enriquecer, eu tenho certeza que ele está falando o seguinte, estou falando de nutriente. É impossível que enriquecer seja outra coisa. Né? É impossível que enriquecer, que ele está falando de outra coisa. Porque eu estou falando isso aqui, porque daqui a pouco chega um cara aqui, né, vai comentar, alguém fala, pô, mas tem outros benefícios além dos nutrientes. Tá bom, mas isso aqui a gente não está querendo saber agora. Na verdade, nem vou dar atenção a isso, né? Então, a pergunta tem que ser diferente, né? Quais os benefícios que eu vou ter com esse material? Aí eu vou ter que responder de outra forma. Vamos pegar esse material e verificar o que tem ali dentro para saber o que pode ter de benefício. Agora, quando a gente fala em enriquecimento nutricional, se as garantias são baixas, garantia de disponibilidade, porque não adianta você pegar um elemento Y, está lá 20% nesse pó de rocha. Mas se você coloca ele no solo e ele não é disponibilizado, não adianta nada. O seu solo já tem lá uma quantidade grande de potássio, por exemplo, que está na forma estrutural e que não vai ser disponibilizado. É a mesma coisa, né? Não vai ser disponibilizado. Então não adianta muita coisa. Então isso daqui tem que ser analisado. Se de fato você pega um material que vem aí oriundo da rochagem e ele garante essa disponibilidade, tudo bem, ele serve sim como enriquecimento.
Agora, o problema é que a gente tem visto muita gente vendendo coisa que não funciona. E aí a gente tem um problema sério aqui para poder conversar, né? Aí tem que ser analisado. Então, pô, você tem alguém que está querendo te vender, fala, pô, agora eu quero ver as garantias. Dessas garantias, eu não quero. E tome cuidado, não é apenas porcentagem do nutriente. A gente tem que saber também a disponibilidade, reatividade e solubilidade, essas duas coisas, que são coisas distintas, mas que estão interligadas. Tá? Quanto que isso aqui de fato vai ser disponibilizado? Então, o vendedor chegou aí para te vender esse material, ele falou com você, pô, tem esse pó de rocha que ele tem tantos por cento desse elemento. Ok. Agora, desses tantos por cento, desses X% aqui desse elemento, quanto de fato vai ser disponibilizado através da reatividade, através da disponibilidade? Se o vendedor, se essa pessoa que está te oferecendo, ela não sabe responder isso, ela não tem um documento que comprove isso daqui, rótulo, garantia, tudo certinho, então não compre, não compre. Porque isso aqui tem que estar na garantia. Isso aqui tem que ser garantido para você. Entende? Isso aqui tem que ser analisado. Se você não analisa isso aqui, aí você tem um problema, aí você está dando um tiro no escuro. E normalmente, se a empresa está te escondendo essa informação, é porque ela sabe que ele não tem reatividade, não tem disponibilidade. Porque se tivesse, ele falaria. Porque ele utilizaria isso daqui no momento ali da negociação com você. Analise isso daqui. É isso daqui que vai te responder. Então, olha só, para você que está me assistindo aqui agora, eu sei que porra, a galera, toda vez que eu falo sobre esse assunto, aí enche de gente nos comentários, pô, Daniel, mas não é bem assim, tem outros benefícios. Pô, os caras querem inventar benefício que eu conseguiria ali utilizando esterco de gado, cama de frango, compostagem. Eu não conheço nenhum produto orgânico que seja melhor em todos esses benefícios do que uma compostagem que já está com material estável, umificado ali, porra, disponível, né? Para a gente poder colocar no solo, além de disponibilidade de nutrientes. Pô, não vem com essa. Ah, tem outros benefícios. Mas que outros benefícios? Ah, tem uma substância. Não tem, cara, não tem. Para com essa doideira. Né? Para com essa doideira. Vamos falar a verdade. Acho que é importante para o nosso mercado amadurecer, tem que falar a verdade. E mais uma vez, eu não sou contra produtos oriundos da rochagem, porque para eu poder ter conta de produtos de oriundo da rochagem, eu teria que ser contra um calcário, por exemplo. E não sou, tá? Não sou. O que eu peço é transparência. O que eu peço é que todas essas empresas, todos esses vendedores que batem a porta do produtor rural, tragam as garantias. Mostrem, olha, tem tantos por cento desse nutriente, desse elemento, e desses X% nós conseguimos disponibilizar tanto, através de reatividade, através de solubilidade. Isso daqui tem que ser falado a verdade, pô. Fala a verdade, fica difícil para a gente poder defender qualquer um desses materiais, tá?